Qual é a situação real no Brasil da pessoa com deficiência? Sem esquecer que a pessoa com deficiência, um idoso chega a essa condição, e assim também nós temos uma quantidade gigantesca de brasileiros que poderiam ser enquadrados nessa questão. Então, eu recebi hoje, estava vendo hoje aqui um questionário que esse portal, inclusive, colocou, que é muito interessante e que pede uma contribuição de todos em relação ao relatório, uma análise do relatório do Brasil perante a ONU. Eu vou ler, porque, inclusive, há pessoas que não têm condição de ler por problemas até visuais, né? Então, vale a pena a gente fazer uma leitura do texto. À medida que a gente for lendo, vai tentar fazer alguns comentários. Então, diz aqui: desde que o Brasil adotou a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo em 2009, com valor de norma constitucional, o Estado brasileiro tem o compromisso de apresentar periodicamente relatórios dando conta do estágio de implementação da CDPD no Brasil, comissão dedicada Comissão sobre Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, acrescenta aqui o texto. Bastante atrasado, o governo apresentou o relatório inicial em 2012. E, finalmente, este ano, o Comitê sobre Direitos os direitos da pessoa com deficiência, dará início ao processo de revisão do Brasil. Note-se que estamos num ano de crise, o governo com cortes gigantescos orçamentários, e, vamos dizer assim, as prioridades em tempo de crise mudam. É muito pouco provável que a pessoa com deficiência em 2015 seja tratada com dignidade. É assustador até imaginar o que poderá acontecer esse ano, graças a tudo que a gente viu e que quebrou o Brasil de uma maneira impressionante. Acima de tudo, duas coisas: a corrupção e a imprevidência, né? E a imprevidência que geraram esse caos nacional em que nós estamos vivendo. Mas vamos lá, acho que nós devemos defender os interesses das pessoas com deficiência, porque afinal, num ambiente desses, nós não podemos renunciar ao que foi conquistado. Então, diz aqui: usualmente, além do relatório oficial, o comitê recebe também relatórios alternativos da sociedade civil para embasar seus questionamentos e recomendações. No final de 2010 foi realizada em São Paulo uma reunião estratégica organizada pelo RIADES e Conectas para discutir, dentre outros assuntos, a articulação da sociedade civil para a construção de um relatório paralelo para ser apresentado ao comitê na ocasião da revisão brasileira. Infelizmente, a gente
morando longe dos grandes centros, acaba não tendo esse acesso privilegiado a entidades, a reuniões, a grupos que discutem o Brasil. E o Brasil é muito grande, é um país gigantesco. E assim, muita gente fica excluída desses debates que são importantes para todos nós, né? Cada região brasileira, cada estado, cada cidade tem uma característica própria. E essa característica própria, essa sensibilidade, vamos dizer assim, a questões humanas, muda muito. O Brasil é como se fosse a Comunidade Econômica Europeia, onde todas as reuniões, tudo acontecessem em uma ou duas cidades do continente, e ali tudo fosse falado como se valesse para a Europa inteira. Lamentável é isso. Ou então, entidades oficiais de governo que costumam ter dinheiro para participar de tudo o que acontece no país. Não é o caso da gente. Então, lamentavelmente, temos esse problema. Mas vamos lá, né? Nós temos que ver se dá tempo, se motivamos entidades a participarem, né? Porque é muito importante. Aqui diz, foi constituído um grupo responsável para estabelecer uma metodologia, colher contribuições e construir um primeiro rascunho para ser submetido a adesões com a iminência da revisão brasileira no comitê. O grupo está recebendo contribuições da sociedade civil para atualização e trabalho e submeter o relatório ao comitê e atualizar junto aos membros para garantir sua relevância. Em 15 de abril último, durante a pré-sessão sobre o Brasil no comitê da CDPD, em Genebra, foi entregue ao comitê da CDPD da ONU a submissão da sociedade, um relatório, né? A submissão da sociedade civil brasileira, assinada pela ABRACE, Associação Brasileira para Ações por Direitos das Pessoas com Autismo, FCD, Fraternidade Cristã das Pessoas com Deficiência, FBASD, Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, essas mulheres, Instituto Baresi, e RIADES, Rede Latino-Americana de Organizações Não Governamentais de Pessoas com Deficiência e suas famílias. Bem, é interessante porque a gente assim fica conhecendo o nome de algumas entidades de destaque e que podem se fazer presente em Genebra, o que não é tão simples diante dos custos de qualquer viagem. Bem, antes do dia 7, a relatora da revisão do Brasil, Terezinha Degenet, discutiu com o representante do grupo da sociedade civil, Alexandre Mapurunga, da ABRACE, uma série de pontos que considerava importantes a serem considerados. No dia 22 de abril, aconteceu a pré-sessão do comitê que discutiu a implementação da convenção no Brasil, da qual Alexandre Mapurunga, da ABRACE, e Stella Reicher, da Conectas, participaram por videoconferência, né? Então, temos aí as entidades, né? A Conectas não está aqui colocada, e discutiram entre si por videoconferência. Eu, pessoalmente, já teria problemas pela dificuldade de audição.
No dia 22 de abril aconteceu a pré-sessão do comitê. O comitê preparou então uma lista de questões, aqui disponível em inglês, espanhol e português, que levou em consideração as contribuições do grupo. Essa lista é enviada para o governo brasileiro, que vai ter que respondê-la durante a revisão do Brasil no comitê no fim de agosto. Para que o comitê possa fazer uma avaliação balanceada da situação, é necessário que a sociedade civil envie um informe alternativo respondendo à lista de questões elaborada pelo comitê até o dia 30 de maio. Envie sua contribuição para o e-mail inclusive@inclusive.org.br para que sejam consideradas pelo grupo de trabalho para ser anexada ao informe. De preferência, responda às perguntas relacionadas abaixo, mas outras contribuições poderão ser levadas em conta. Contamos com a sua participação. Bem, é um prazo muito curto, né? Hoje é dia 26 de maio, né? E esse tema mereceria, inclusive, reuniões específicas com outras entidades, grupos, etc. Eu, pessoalmente, faço parte do Lions Clube Curitiba Batel, onde nós temos nossa comissão de acessibilidade, mas a amplitude e a responsabilidade desse questionário é muito grande. De qualquer forma, o filme aqui tem por objetivo chamar a atenção de quem vê o que pode ser colocado em destaque e precisa ser lembrado.